E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para todos. Espero que vocês estejam gostando bastante dessa pré-mentoria Fatec Clube. E vamos dar início, então, à nossa aula sobre o reino Animalia, né? Semana passada a gente conversou um pouco sobre os outros grupos, né? Os outros reinos que nós temos, com exceção dos vegetais, que nós vamos ter uma aula só sobre ele na mentoria mesmo, certo? E vamos então falar um pouquinho de cada filo e dar foco nos filos que mais caem na prova, né? Afinal de contas, o foco aqui é fazer a prova da FATEC. Então, vamos dar início à nossa aula, dando continuidade da aula da semana passada. Para quem não assistiu, pega depois lá o conteúdo, porque eu vou estar rebuscando muitas coisas que eu falei naquela aula, tá bom? Então, vamos dar início, então, na nossa lousa digital. Dos animais, dos protozoários que são seus antigos. Isso aqui, cara, é essencial. Eles são multicelulares. Então, o reino Animalia, todos os seres vivos que estão presentes no reino Animalia são multicelulares. Todos eles são heterotróficos, tá? Tem exceção? Esquece essa exceção, tá? Todos eles são heterotróficos, tudo bem? Que tem umas coisas bizarras na Austrália. Sempre aparece coisa bizarra na Austrália. Eles são aeróbicos, ou seja, depende do oxigênio para sobreviver, e são eucariontes, ou seja, tem um núcleo organizado. Então, isso aqui, gente, é característica básica para você ser do reino Animalia, tá? E aí, dentro desse reino Animalia, a gente costuma dividir em invertebrados e vertebrados, tá? Uhum. Dividir nesses dois grupinhos aqui, que é o que a gente vai entrar um pouquinho agora. Tudo bem? Tranquilo? Tranquilo. Então, tá certo. Vou dar um zoom aqui. Gente, no grupo dos invertebrados, tá? É característica deles não ter um esqueleto ósseo, tá bom? O que a gente vai Não ter? ter, não ter invertebrado, sim. Eles não têm um esqueleto ósseo. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter esses grupinhos aqui. Isso aqui é só por desencargo de curiosidade, tá? Mas basicamente a gente vai ter aqui os poríferas, que são as O famosas Bob Esponja. quem dera. O Bob Esponja é uma aberração, gente. A esponja, na verdade, é toda deformadona, assim, tipo, tanto que eles achavam, tanto que a esponja, a gente tem ali, ela é o principal elo próximo dos protozoários. Porque é uma acumulação de célula ali que parece um monte de protozoário, inclusive tem muito protozoário que parece as células da esponja, né? Então, as esponjas tem marinha e tem de água doce, tá? Assim, mas o protozoário, na verdade, é o protozoário, né? O Bob Esponja, ele é uma 3N. Pra ter vida, mas é bem diferente, tá? Tá. Os quinidárias, então, aqui a gente vai ter como representante as água-vivas, Uhum. vocês devem lembrar. As caravelas. Isso, caravelas, né? Também você tem. Já lembra das anêmonas lá do Procurando Nemo, que ele mora dentro de uma anêmona? Ai, lembro. Então, ela também faz parte dos quinidários. São seres que têm a quinina, né? Que soltam uma substância urticante. Aí aqui os plateumintos, né? São os vermes chatos, né? Ah, e chatos por quê? Porque eles ficam fazendo piadinha fora de hora? Não, também. Mas enfim, são vermes que têm. Cadê meu marrom? São vermes que eles vão ter aqui um corpo achatado mesmo. Dorso ventralmente achatado, tá? Um exemplo de bichinho desse que causa doença vai ser a tênia. Tênia. Peraí que eu errei aqui. Vai ser a tênia. Isso é chato, hein? A mãe da gente falava pra nós não ir pro rio tomar banho lá no Rio das Pedreiras pra não pegar cistosa. Esquistossomose, né? Aí os velhos lá falam cistosa. Então, pra vocês terem noção, a tênia, né, que é a solitária, ela pode chegar aí a uns 8 metros no seu intestino. Tá? Meu Deus do céu, E minha como ela é um gente. verme achatado, né, ela parece um macarrão talharim, ela consegue ficar ali, né? Ai, credo.
tudo dobradinho e tal, e tá tudo tranquilo, tá? Mas assim, nem todos os planteumintos, eles são parasitas, tá? Você tem lá, por exemplo, as... Ai, tava o nome na cabeça aqui agora, esqueci. Guilherme, nome lá do famoso planteuminto? Planária. Você tem lá as planárias, elas são de vida livre, lembra ali um pouquinho uma lesma, né? Só que elas são achatadas, né? E um corpo bem mais tranquilo, tá? Aqui você começa a ter, nesse caso aqui, ó, tanto que vocês podem ver aqui nessa chave aqui, vocês veem que tem uma mudança monstra aqui, né? Porque aqui, ó, nessa... Ai, tá de branco, burra. Aqui a gente vai ter a divisão do corpo em formato bilateral, tá? Ou seja, em dois lados. Os quinidárias, eles têm um formato circular. O porífero não tem formato nenhum, é um amontoado de célula, tá? Então, vindo para cá, você tem o quê? Ó, porífera, aí teve uma divisão aqui, um grupo teve quinidária, que tem uma divisão circular, o outro grupo aqui teve a questão bilateral, que vai se dividir aqui entre esses grupinhos aqui que a gente vai falar daqui a pouco, e esses grupos aqui, então, né? Plateuminto é um dos primeiros que a gente vê. Nemátoda, né, são os vermes cilíndricos. Lombriga. Exato. Aí você tá boa, hein? Ah, esse daí eu me lembro bem. Então aí um exemplo é a lombriga. Lombriga? Ah, com certeza. Com certeza deve ter tido, sim. Clássico, A minha barriga era imensa. a gente que era brincava na terra, né? É clássico. Então. Comia cimento. Ixi. Exato. Eu acho que eu não sei se cheguei a ter lombriga, mas eu lembro de uma prima minha que ela teve. Né, ela soltou uma bolsa assim, cheia de bicho. Ai, meu Deus do céu. Minha mãe tinha que puxar, minha filha. O negócio é feio. Olha só Jesus na causa ali, viu? Ainda bem que hoje a gente tem a medicina mais avançada, né? Mas enfim. Aí dos moluscas aqui, a gente vai ter, né, é um grupinho mais complexo, tanto que vocês podem ver, né, que tem até uma divisão aqui, né, os nemátodas aqui, depois você vai ter uma ramificação aqui de novo. Os moluscas, a gente vai ter aqui, o que a gente chama, né, as lesmas, os polvos, né. Aqui o polvo, né, a diferença, né, isso aqui são os cefalópodes, tá? Que vai ser o polvo, as lulas e tem um outro bichinho aqui que, né, deixa eu pôr aqui, cefalópodas. Por que eles são diferenciados? Porque eles têm um cérebro relativamente bem desenvolvido, tá? E o Icore é quanto? 5? O Icore. Icore 5? O que é o Icore? Não entendi. O cérebro. É na Icore, não? Que fala Não, isso aí eu tô zoando, que é do processador de computador. Ah, é. Mas assim, não é tão desenvolvido a ponto de ser dos vertebrados, mas chega perto. Tá? O polvo, ele tem assim uma inteligência. Não tinha um povo aí, que negócio que ele ficava dentro, falava as coisas com ele? Lembra um povo famoso? Eles conseguem se comunicar, né? Então, aquele da Copa, né? Só adivinhando o resultado. Sim. Então, assim, eles são. Ali é um exemplo clássico de quão complexo eles são. Né? Tanto que o olho deles é tão desenvolvido quanto o nosso, pra vocês terem noção. Olha que o nosso olho, bom, não é tão bom quanto o de um inseto, né? Lá vai eu puxando de novo, mas ele é bem complexo, né? Ele é bem desenvolvido. Então, o povo, vocês terem noção, o aparelho, os olhos deles são bem desenvolvidos, né? Aí aqui dos terrestres a gente vai ter lesma, caracol, caramujo, tá? Que são seres um pouquinho mais simples. Mas como eles têm ali, né, a questão de várias características parecidas, né, a formação do corpo, algumas organizações, então eles estão ali no mesmo grupo. Mas os seres marinhos, eles são realmente bem mais desenvolvidos, tá? E aí aqui eu vou ter, então, finalmente, as minhas minhocas. Tá? Então, os anelídeos, tá? É importante vocês perceberem, ó, aqui, né, teve aqui molúscula, e aqui eu tenho essa divisão aqui. Aqui eu começo a ter a segmentação corporal. Ah, os anéisinhos, né? Então aqui, ó, a anelídea, né, vem exatamente disso, porque ela tem um corpo extremamente segmentado. E o artrópoda vai ter cabeça,
tórax e abdômen, né? Ou até que não, mas às vezes funde e tal, mas basicamente é isso. Porque os segmentos eles se transformaram em metâmeros, né? Que a gente fala, né? Então, os segmentos muito pequenos da minhoca, aqui nesse caso, começou a ter ali, a ficar um pouco mais divididinho, tá? E aqui nessa parte, então, eu vou ter um grupo, né? Esse grupo equinoderma. O artrópode eu vou falar mais daqui a pouco, tá? Porque ele cai muito para vocês, não tô puxando a sardinha. Aqui a gente vai ter o que a gente conhece como estrela do mar. Estrela do mar. E a estrela do mar são os invertebrados mais próximos dos chordatas, que somos nós. Por que que acontece isso, né? Porque aqui, nesse grupo, a gente tem uma transformação lá na parte na hora que está sendo desenvolvido o embrião, e existe uma certa ordem, né? Né, esse grupinho aqui, quem veio para cá, quando está tendo o desenvolvimento embrionário, forma primeiro o ânus e depois forma a boca, tá? No desenvolvimento embrionário. E o grupinho que veio para cá forma primeiro a boca para depois formar o ânus, tá? Então, o que acontece? Esse grupo a gente chama de deuterostomados, tá? E esse grupo de proterostomados, tá? Estômagos vem de boca, tá? Estômago, né? Então, proto, primeiro boca, né? Então, primeiro boca, deutro, depois boca. Então, as estrelas do mar, pepino, ó, tudo aqueles bichos do mar, né? Estrela do mar, pepino do mar, ouriço do mar, bolacha do Mar. praia, muito bom. Então, Muito bom. todos eles, né, são os equinodermos, né? Eles primeiro desenvolvem o ânus, depois desenvolve a boca. E a gente também. Então, devido a essa e algumas outras evidências, há uma teoria forte de que nós somos mais próximos desse grupo aqui dos equinodermos, tá? Derma de pele, né? Então, espinhos na pele, né? Estrela do mar cheia de espinhos e tal. Então, é isso, tá, gente? Na parte aqui. Basicamente, esses bichos, então, é uma diversidade enorme, muito, muito maior do que a de vertebrados, né? Tanto que vocês veem aqui que nós, os vertebrados, está dentro desse chordata aqui, ó. Isso aqui, gente, quando a gente fala, os invertebrados, o pessoal tem mania de achar que, é tudo um grupinho pequenininho, uma coisa só. Não, a diversidade é muito grande aqui, tá? E aí, o que é isso aqui? Cada um disso aqui, gente, que eu tô falando para vocês, isso aqui são filos, tá? Lembrando lá do reficofage, reino, filos, né? Então é o segundo grupo, o segundo táxon do grupo. Aqui dentro eu vou ter um monte de ramificação. Tanto que é mais visível a gente ver aqui, né? Nos cordatas. Aqui a gente vai ter peixe, vai ter, né? Classe, né? Então, classe de peixe, classe de réptil, classe de aves, classe de mamíferos, né? Então aqui a gente vai ter muita coisa. Aqui no artrópode, então, vamos ver agora. Puxando a sardinha totalmente, mentira. Muito para baixo. Mas, ó, vendo aqui então, né? Aqui você tem então aqui o exemplo dos bichinhos, tá? Então aqui eu tenho aqui os poríferos, né? As esponjinhas aqui. Olha como esse bicho é, né? Um monte de coisa aleatória. Tanto que se você colocar, passar ela na peneira e desfazer ela, e você fazer vários montinhos, cada montinho se organize e volta a ser um ser de novo. De tão simples que é. Aí dos quinidários, né? Anemonas, água marinha, né? A maioria marinho, né? Águas vivas, não marinho. Mas tem alguns de água doce. Plateumintes, então, tá aqui o exemplo da planária, né? Neumoteminto aqui é a nossa formiguinha. Os artrópodes a gente vai entrar em mais detalhes agora, mas eles são onipresentes, tá? Marinho, água doce terrestre e ar, no caso aqui, né? Insetinhos. Anelídeos, então, pode ser marinho de água doce terrestre, então você tem aqui sanguessugas, tem minhocas. Os marinhos têm os poliquetas, que não estão aqui, tá? Mas são ali anelídeos enormes, com bastante pernas bem desenvolvidas, muito bonito. A molusca, então, eu vou ter aqui, né? Pode ser de marinho água doce terrestre, também é parecido com os artrópodes que são de onipresença, mas eles não voam. Ainda bem, imagina, né? Uma lesma voando.
E também não tem uma expansão tão grande quanto os artrópodes, nenhuma diversidade, mas estão nos 3 ambientes. Então, caramujo, polvo, lula. E os equinodermos são exclusivamente marinhos, mas se eu não me engano, não são exclusivamente marinhos, não. Tem um sumo de água doce, mas raramente, tá? Você tem aqui estrela do mar, ouriço e lírio do mar, bolacha da praia. Belezinha? Nossa senhora, eu nunca falei tão rápido de vertebrado na minha vida, mas é assim, é o necessário que vocês precisam saber. Belezinha. Afinal de contas, vocês não estão querendo fazer curso de biologia, vocês estão querendo fazer FATEC. Biologia, né? Enfim, vamos então dar uma entrada nos artrópodes. Gente, eu não tô querendo puxar sardinha, porque isso aqui, eu fiquei tão feliz quando eu vi que cai pra caramba, sabe? Eu falei, ai gente, que legal, né? Eu vou poder falar de artrópodes. Mas enfim, os artrópodes, o que acontece com esses bichinhos bonitos aqui? Característica básica, né? Então, eu quero ser um artrópode, o que eu preciso, né? Basicamente, você precisa do seguinte, você precisa... vou até fazer de roxo, que é a minha cor preferida. Não vou fazer de roxo, não. Tá muito, muito escuro. Basicamente, você precisa do quê? Você vai precisar ter um exoesqueleto. Deixa eu diminuir aqui, depois eu aumento, para a gente ter mais espaço para trabalhar. Eu preciso ter aqui... Meu computador travando muito. Fica fazendo essas coisas. Eu vou ter aqui, então, um exoesqueleto de quitina. Não confundem quitina com actina, tá? A quitina é uma coisa que nós temos no nosso corpo, é uma proteína. Quitina é um açúcar, tá? Sabe quando você pisa na barata, ela faz crack? Você tá quebrando o dela, né? Em mosca, essas coisas não é muito evidente, né? Mas em barata é bem evidente, ela é bem crocante e suculenta, né? E aqueles enrola bosta também, chega é duro. Sim, lá, nossa, lá nossa, lá é o extremo, é extremamente, a gente fala que é esclerotizado, né? Se ele cair no chão, ele chega e faz que barulho. Aí agora você pega moscas, né, já é mais de boa. E aqui também, gente, é uma coisa que é bem característica dele, que é apêndices articulados, tá? Esses apêndices articulados é o que dá nome a esses bichos, tá? Artro vem de articulado, tá? E podes vem de pés, tá? Mas a gente coloca apêndice porque você tem antena, você tem quelícera, que não é pé, né? São apêndices. Então, basicamente, de artrópode, a gente vai ter isso aqui. Eu fiz até uma tabela para ficar mais fácil a vida. Tá? Isso aqui depois eu mando para vocês lá, tá? No arquivo. Tá bom. A gente vai ter aqui, então, características, tá? E dentro desses artrópodes, então, a gente vai ter várias classes. Então, a gente vai ter diplópodes, que são os piolhos de cobra, né? Aquele que é enroladinho. Vou ter quilópodes, que são as lacraias, né? Lembra da lacraia? Vai lacraia, vai lacraia. Não é aracnídeos, então, eu vou ter o grupinho dos escorpiões, né? Aracnídeos, aranhas, né? Carrapato, ácaro e assim por diante. O grupo dos crustáceos, eu vou ter aqueles bichinhos meio marinhos, né? Não necessariamente só marinhos, né? Eles podem também estar em água doce. Você tem o tatuzinho de jardim, que ele também é um crustáceo, né? Caranguejinho. Todos eles são crustáceos. Esse nome crusta, né, vem de incrustado, né? Por quê? Porque esses animais têm característica deles, o exoesqueleto, além da quitina, do açúcar quitina, também vai ter a presença de cálcio, que eles conseguem tirar do ambiente aquático. E aí faz uma proteção mais dura. Por isso que você pega lá o caranguejo e você faz barulho, né? Faz tac, tac, tac. Não é só quitina ali, tem cálcio junto, tá? No exoesqueleto. E os insetos que, de longe, é o grupo mais diverso, conhecido, tá? Dentre todos os animais, tá? Dentre todos os animais, os insetos são os dominadores, tá? Vertebrado, gente, tá no chinelo, tá? Só pra vocês terem noção, não sei se vocês chegaram a ver minha live lá, que eu tô puxando o saco dos insetos. De inseto, 75% de todas as espécies. E os artrópodes é 75% de todas as espécies de animais. Então, assim, só de besouros você tem 300 mil espécies descritas, tá? Aff, Maria. E a
gente É acha bicho que tem demais. mais de 10 milhões de insetos no mundo por aí. Mas tem uma importância muito grande que a gente vai ver, tá? Na parte ecológica que eu vou puxar rapidinho. Então, assim, nos diplópodes, então, aqui, Uhum. eu vou ter como ambiente principal, vai ser o terrestre, tá? Ele não passa por metamorfose, então ele sai do ovo e já sai na forminha dele de próximo do adulto, né? Só aumenta de tamanho, tá? A divisão do corpo, ele vai ter uma cabeça, um tórax e um abdômen, tá? A cabeça e o tórax é pouquíssimo desenvolvido, né? Bem pequenininho, e o abdômen ali enorme, né? Não, minto, desculpa, gente. A cabeça mais desenvolvida, o tórax enorme e o abdômen pequenininho. Por quê? No tórax é sempre da onde que vai sair as pernas, tá? Então, assim, você tá na dúvida, ai, da onde que vai ser o tórax? É onde saem as pernas. Então, você pega lá, por exemplo, uma aranha. Ela tem aquela bundona, né, que é o abdômen. E as pernas estão saindo do meio e você tem uma cabeça pequenininha, né? Então, o que está acontecendo ali? O abdômen, né, onde está a bunda, é onde tem vários órgãos, mas da onde saem as pernas é onde tem a cabeça. Aqui, por favor, né, em nome de uma bióloga que sofre na vida, não é patas, é pernas, tá? Porque são apêndices extremamente complexos, pata é aquela terminação do cavalo lá, né, que ele pisa, né, cachorro e tal. Nessas pernas, então, para os diplópodes vai variar, né, de 2 pares por segmento. Então, cada risquinho desse vai ter 2 pares de pernas. Por isso o nome diplo, né, de 2 pods, 2 pés. Antena, ele vai ter um parzinho, né, sensorial, e a respiração dele é traqueal, ou seja, ele vai ter uns tubos debaixo das perninhas dele que vai entrar o ar diretamente. A respiração desses animais não entra na circulação deles, tá? Na circulação sanguínea deles. Por quê? Porque ela vai direto pro músculo, tá? Ela é bem diferente da nossa. Pessoal, vocês não dormiram não, né? Tá acabando. Eu vou falar um pouquinho Não, entendi. bem rapidão. A equilópodes, então, né, eu vou ter aqui as centopeias, elas também são terrestres, também têm desenvolvimento direto, são muito próximos grupos, tá? A diferença basicamente é que as pernas vai ser um par por segmento, tá? Vai ter também um par de antenas, respiração traqueal, e normalmente elas possuem glândulas de veneno, tá? Tanto que a treta entre centopeia e escorpião é grande, né? Vi. Eu já vi um vídeo. Então, tem vários vídeos de UFC de escorpião com centopeia. Normalmente as lacaias ganham. Nossa, é? Por causa do corpo, né? Certo? Ela tem aqui, a gente chama de apêndice anal, né? Que ela consegue pegar as coisas com a parte de trás. E o veneno ela solta pela cabeça. O que ela faz? Prende o guilhão aqui do escorpião, manda para trás e mete o veneno. Boa, olha só. Porque ela é muito maior, né? Ela tem mais um dinamismo maior. Ela não é tão venenosa quanto o escorpião, mas ela consegue matar o escorpião, tá? Uhum. Eles se alimentar, porque elas são carnívoras. Os diplópodes, eles se alimentam, é quase que tipo uma minhoca, né? Só que não é minhoca, obviamente, mas a alimentação deles é mais que minhoca. Come ali, né? Coisas já em conservação, né? E tal, restos de plantas, assim por diante. Os aracnídeos, né, que é um dos grupos mais diversos também, né, então aqui a gente está com os 3 mais diversos e com grande importância econômica, principalmente. Os aracnídeos, eles são só terrestres, tá? Tem também uma evolução direta, então você pega lá uma aranha, ela vai sair do ovo e só vai crescer de tamanho. Tem um cefalotórax, então o que acontece aqui? Ó, no caso aqui do escorpião, o tórax dele tá emendado na cabeça, você não tem uma divisão. A barata você consegue ver a cabeça dela aqui, ó. Né? E se for, por exemplo, uma formiga, então você vê certinho. Aqui não, você tem uma emenda aqui, tá? Então a gente chama de cefalotórax. E é do cefalotórax que vai sair 4 pares de pernas, tá? Gente, isso aqui é muito importante, tá? Guardem no coração de vocês essas 3 características aqui, ó. Tá? Vou até fazer de vermelho, né? Guardem no coração de vocês, vermelho não, laranja, mas certo. Essas 3 características aqui, tá? Porque é isso aqui que vai diferenciar normalmente, principalmente, os aracnídeos do inseto,
tá? E cai muito, eles vai lá e colocam um grupinho e fala, isso é um aracnídeo, isso é um inseto, isso é um crustáceo. Tem perna pra caramba? Vai ser crustáceo, tá? Porque o crustáceo, ele vai ter ou 5 pares de pernas ou mais. Você pega, por exemplo, um camarão, mano, o camarão você não consegue nem contar a quantidade de pernas que ele tem. Ele tem um monte de fiozinho lá para trás, parece fiozinho e é perna, tá? Enquanto que os insetos vai ter 3 pares, tanto que eles fazem parte do grupo dos hexápodas, tá? Enquanto que as aranhas são octópodes, tá? Não tem antena, tá? Os aracnídeos não têm antena para nossa sorte. E, porque isso aqui é sensorial e é extremamente importante, senão a aranha ia ser pior do que ela já é, e eu particularmente tenho medo de aranha. E a respiração deles é pulmotraqueal, tá? Eles têm um tipo de pulmão, né, lá em formato de lâminas, né, que tem esse nome de pulmotraqueal. Normalmente, eles são seres que são predatórios, tá? Então, eles vão se alimentar bastante de coisa e tem grande importância médica, tá? Por quê? Porque às vezes vira e mexe, você tem um acidente, se a pessoa for grupo de risco, por exemplo, criança, idoso, HIV positivo, ele pode falecer levando uma picada do escorpião ou dependendo da espécie da aranha, como por exemplo a aranha marrom, tá? Dos crustáceos, a gente vai ter então aqui, eles são aquáticos, tá? Mas pode ser doce ou salgada. São aí, ele tem lá direto ou indireto. Então, assim, gente, crustáceo é um grupo muito diversificado, então vocês vão ver que não tem uma coisa muito padronizada, tá? Então, assim, e aí eles vão ter 5 pares de pernas ou mais. Então, assim, no caso do caranguejo siri, ele vai ter aí suas 10 pernas, né? No caso do camarão, tem infinitas. Antenas, eles vão ter 2 pares. Então, ó, olha a diferença aqui, ó, também básica. Aqui eu tenho um par, aqui eu tenho par, aqui eu não tenho, aqui eu tenho 2, aqui eu tenho 1. Então, eles são os diferentões em quantidade de apêndices, né? Eles são o que mais tem. E a respiração é branquial porque ela é importante na parte aquática, tá? Os insetos, que é o principal grupo de artrópodes em questão de econômica, ecológica, etc., é o grupo mais desenvolvido, mais diverso, tá? Eles são terrestres, mas existe alguns casos que eles são semiaquáticos também, mas para vocês é terrestre, tá? Direto ou indireto desenvolvimento. Então, quando você tem direto, não sei se vocês já viram aquelas traças de livro, não é traça de roupa, né? Não é traça de parede. Aquela traça de parede, aquilo lá é uma borboleta, tá? Traça de livro, deixa eu pegar aqui para vocês darem uma olhadinha. Porque isso aí já vi que caiu também. A traça de livro, ela é um bichinho bem peculiar, ela tem um corpinho bem molinho, inclusive, nem sei como que ela consegue ser uma coisa, mas acho que você já viu. Potó. Essa aqui, Olha, você já um viu? potó, sabe que a Giovanni não tá aí. Potó, que vocês chamam? Não, é potó. Isso, se ele mijar na gente, minha filha, nasce uma pereba no outro dia. Isso aqui, vocês estão vendo, tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui, ó, essa daí é na parede. isso aqui a gente fala que é traça de parede, isso aqui é uma borboletinha, tá? Aqui nesse momento, ó, tá vendo? Aqui tá até bem legalzinho que tá saindo aqui, ó. Isso aqui é a lagartinha da borboleta, né? Acho que não quer abrir o. Mas é uma lagartinha, tanto que acho que vocês já viram, né? Quando ela começa a se mover, sai esse negocinho para fora e ela vai puxando, né? Esse casulinho dela, né? Então, assim, são seres bem diferentes, tá? Apesar de popularmente serem chamados de traças. Então, o que a gente tem aqui, então? Quando o desenvolvimento é direto, então sai do ovo, vira o adulto, normalmente são, por exemplo, as traças, tá? São ametábulos. Quando ele sai do ovo e vira uma ninfa e depois vira um adulto, ele é hemimetábulo, né? Então, no caso da barata mesmo, você já viu barata que não tem asa? Não, todas têm asa. Não, todas têm, só que não voam. Não sei se vocês já perceberam que tem um certo momento da vida que elas não têm asa. Porque elas são aquela fase de ninfa, tá? A ninfa, a diferença da ninfa para o adulto é que ela não vai ter ali, ela não é madura sexualmente e ela não tem asa. Vocês podem perceber que a maioria das baratas, elas não voam. Por quê? Porque a asa dela ainda está desenvolvendo. Quando a barata está voando, ela já é adulta.
né? Meu Deus, Então, às vezes ela a já pessoa é até louca. Então, o pessoal até acha assim que, barata voadora, eles acham que é espécie diferente. Na verdade, não, ela tá numa fase de vida diferente, tá? Ela quer matar. O negócio é tipo, não existe homem macho, né, quando a Não, barata voa, né? não. Mas enfim. Então eles são hemimetábulos, né? Então tem a fase de ovo ninfa, que é muito próximo do adulto, e o adulto, e tem os homometábulos, que é o caso da lagarta, né? Aí você tem a lagarta, besouro, mosca, né? O bigatão lá da mosca. O que é aquilo? Você tem o ovo, aí você tem uma larva, no caso da lagarta, no caso da borboleta é a lagarta, no caso, por exemplo, da mosca é o que a gente chama popularmente de bigato, tudo isso são larvas, né? E aí depois você vai ter uma pupa, que no caso, por exemplo, isso aqui um casulo dela, né? Que depois ela lacra e vira uma pupa, tá? E, inclusive, eu tô com uma pulpa aqui, ó, que eu usei na live, que a lagarta não sobreviveu, né? Eu vou deixar assim, senão eu tô com medo dela estourar. Mas isso aqui é um exemplo de o casulo da lagarta. E aqui dentro, a lagarta, ela vai fazer o quê? Ela vai... gente, ninguém sabe explicar como que isso acontece, mas da lagarta sai a borboleta, né? Depois desse casulo aqui. O que ela faz realmente nas Lá dentro, né? Ninguém sabe. ela, né? Mas todos os homometábulos, como que eles conseguem fazer essa transformação, né? É incrível, né? Essa metamorfose, mas a gente não sabe explicar, tá? Uhum. Então, eles podem ter, então, desenvolvimento direto e indireto, e esses holometábulos são os que são mais diversos, tá? São os que mais têm números de espécie, né? Dentre eles, o que mais tem é o que a gente chama de coleópteras, que são os besouros, tá? 35% dos insetos são besouros. E aí você tem a divisão perfeita, normalmente, de cabeça, tórax e abdômen. Aí pode acontecer, igual, por exemplo, você vê lá, né? Vamos pegar aqui nossa coisa de novo. Você vê que ela não tá tão visível aqui, né? Porque aí é uma questão de diversidade morfológica. Mas se você for tirar, né, futucar toda ela aqui, você vai ver que tem a cabeça, tem o tórax e tem um abdômen separado, né? Que é o caso da formiga. Eu gosto de desenhar a formiga, né? Você tem lá, então, a formiguinha, você vai ter a cabecinha, vai ter o tórax, vai ter lá o abdômen, as perninhas, aqui tem três desse lado, três do outro, tá? E as anteninhas aqui, né? Então, a cabeça, tórax, abdômen. Às vezes pode estar coberto por asas, você não percebe, tá? Mas normalmente é coberto por uma estrutura, mas todos eles vão ter essa divisão aqui, tá? Isso aqui é muito importante também para vocês lembrarem. É o único grupo que vai ter essas três divisões tão nítidas, tá? Aqui não é tão nítido, nem aqui é tão nítido como no eles. E aí eles vão ter 3 pares de pernas, né? Hexápoda, um par de antenas, respiração traqueal, e é o único grupo que voa. Vai A ter formiga? 2 pares de asas. Tá barato. A formiga, né? Não só a formiga. A tanajura. Exatamente. Você tem, no caso da formiga, que eles são grupos eusociais, né? São sociais de verdade, a diferença das castas. Então, o que pode acontecer? A formiga, que é a soldada, a operária, ela perdeu a asa. Mas a rainha, ela teve asa em algum momento da vida dela. Tanto que elas são são parentes próximas das abelhas e das vespas, né? Inclusive, a vespa, basicamente, é uma formiga com asa e ferrão, né? É isso mesmo. Né, e agressividade, que a vespa ela é extremamente agressiva. E aí o que acontece? Às vezes pode acontecer de perder a asa. A pulga, né, o piolho, são todos insetos que perderam a asa. Né? Ou você ainda pode ter exemplos, por exemplo, de mosquito e moscas que tem um par de asas só e um par mal desenvolvido, né? Esse par mal desenvolvido é que garante que a mosca fica dando olé na gente e não deixa a gente matar ela, né? Ela tem maior facilidade para voar por causa disso. Então, assim, os insetos é o único grupo de invertebrado que tem capacidade de voar, tá? Que tem asas e consegue voar, para nossa alegria, tá? E aí você tem uma importância aqui ecológica, tá? Porque você tem lá polinização, tem a questão de
de predação de outros insetos, né? Então tem toda essa questão. Tem a questão econômica, que também está totalmente ligada à polinização econômica. Nossa senhora, Para. ecológica com econômica. Econômica, tá? Tem toda essa questão econômica e também é o maior grupo diverso, tá? Então, tem todos esses impactos aqui e também tem a questão do fato de que os insetos, eles são extremamente importantes como alimento para os outros animais, né? Então, assim, muitas aves, né? Você pega lá, por exemplo, o João de Barro, que eles... Ah, eu adoro o João de Barro, puta bicho bonito. Ele só come inseto, né? O bem-te-vi adora o inseto, tá? Então, assim, esses animais, né, essas aves, principalmente, você pega aí muitos mamíferos também, né? Só comem muitos insetos. Então, eles são muito importantes também em relação como base para alimentação, tá? Sapo também. E também quem come bastante é o escorpião e a aranha. Então, assim, se você tá com problema de escorpião ou aranha na sua residência, o que você deve fazer? Eliminar essa camarada aqui, ó. É ela, a barata, que dá o sustento para o escorpião e para a aranha. E aí, por isso que eles vão para casa da pessoa, tá? Quem tem muita aranha, muita barata em casa, vai ter escorpião e vai ter aranha, tá? Porque eles vão lá mesmo, certo? Gente, então é isso dos artrópodes. Vamos então falar agora um pouquinho dos vertebrados. Basicamente, dos vertebrados a gente vai ter os peixes. Os peixes, eles são divididos em peixes ósseos e peixes cartilaginosos, tá? Basicamente, a diferença desses dois grupinhos aqui é o quê? O peixe ósseo, ele vai ter a boca aqui terminal, tá? Vai ter esse opérculo aqui, que é aquela coisinha que fica abrindo e fechando para circular a água, tudo bem? E vai ter essas escaminhas aqui bem desenvolvidas, né? E o ânus nessa parte de baixo. Ele tem ânus mesmo, né? Enquanto que os cartilaginosos, né? Como o tubarão, que é um exemplo clássico, ele tem a boca mais na parte de baixo. Enquanto que o outro tem a boca aqui, né? Ele tem a boca na parte de baixo. Tem que você ver que a raia, você pega lá a raia, né? Que é parente do tubarãozinho. A boca dela é aqui, né? Assim, né? Ela tem uns olhinhos aqui, um negócio meio estranho. Nossa, minha raia tá parecendo, sei lá o que tá parecendo. Mas ela tem a boca embaixo mesmo, literalmente ventral. E o tubarão dá uma disfarçada, mas é ventral também, tá? E eles vão ter essas características cartilaginosas. Vai ter aqui um intestino com capacidade de absorção muito melhor, tá? Com essa válvula espiral aqui, para que ele consiga absorver melhor e produzir mais energia, tá? Porque ele não tem esse opérculo. Então, qual que é a importância desse opérculo aqui, né? Esse opérculo, ele é o responsável para fazer o batimento da água aqui e a filtração do oxigênio. Os cartilaginosos, os tubarões, arraias e afins, eles não têm esse opérculo. E aí o que ele tem que fazer? Ele foi selecionado os que tinham uma válvula espiral no intestino que conseguia absorver melhor os nutrientes e aí com o oxigênio aqui ele conseguiu produzir mais ATP. Não sei se vocês já perceberam que um tubarão ele nunca para de nadar. Ele está o tempo todo ali, né, fazendo aquele movimento, mesmo dormindo. Por quê? Porque ele não tem um opérculo para poder fazer a passagem da água, né? Então ele precisa desse intestino para poder gerar muita energia, para gastar energia se movimentando para conseguir fazer a captação melhor do oxigênio. Ah, nossa, Por isso que verdade, ele não imaginei o tubarão dormindo. todo, né? Você vê que quando ele vai nadar, né, ele sempre tá ali fazendo esse movimento de zigue-zague, né? A raia é a mesma coisa. Para quê? Para conseguir captar o melhor possível de oxigênio que ele tem, porque não tem o opérculo, que é esse ossinho aqui, para poder fazer essa movimentação que os peixes ósseos têm, tá? Basicamente é isso que eu vi que cai assim mais na FATEC. Aqui vai ter algumas outras características para vocês darem uma olhada. Se tiver dúvida, me pergunta, tá? Mas é tudo isso que eu falei aqui, rapidão, né? Aí a bexiga natatória também é importante aqui, ó, que os ósseos têm, que ela ajuda ele a flutuar, né? Ela enche de ar, né? Se você tem uma bexiga dentro de você cheia de ar, você flutua. E os tubarões, né, os cartilaginosos não têm. Então é mais um motivo para ele ficar ali, porque senão ele afunda, né? Então, assim, vida de tubarão não é fácil, não, gente. Basicamente. Tá? Alguma dúvida? Não? Não. Aqui
rapidinho, né? Quase não cai essas coisas aqui de vertebrado, é mais para não ficar com peso na consciência. Os anfíbios, então, a gente vai ter aí os grupos das rãs. Aqui a gente tem um exemplo fóssil, né? Das salamandras, das cobras cegas, né? Dos sapos e assim por diante, tá? Aqui a gente costuma chamar também de cecília, né? Essas cobras cegas aqui. E aí ele pode ser os anuros, né? Que não tem rabo, não tem cauda, e pode ser os caudados, né? Então, assim, você tem aqui no caso da salamandra, né? Salamandra, ela tem o nome meio que errado, né? Que salamandra significa lagarto do fogo, né? Porque lá no México, ela fica ali, eles viam, né? Ela próxima ali do fogo, essa cor vermelha, né? Para se disfarçar ali, e aí eles achavam que era um lagarto, porque ela tem um formato parecido, né? O lagartão aqui, ó. E aí eles colocaram salamandra lagarto do fogo, mas na verdade ela é um anfíbio também. E a Cecília, cobra cega, né? Porque lembra uma cobra, mas também é um anfíbio, tá? É um anfíbio. E ela é cega mesmo? Ela não enxerga, não? Ela não tem um olho. Ela tem ali os olhos, mas muito mal desenvolvido, né? Porque ela vive debaixo da terra também, né? A maioria das vezes. E aí ela perdeu as pernas, né? Ao longo, assim como as serpentes. E aí com isso eles chamam ela de cobra cega, mas é um anfíbio. Isso aqui caiu na minha prova da Unicamp, eu lembro. Eu fiquei tão orgulhosa que eu acertei. A gente tem então aqui os répteis. Aqui finalmente a gente tem a independência da água, porque esses caras são os que vão quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Agora vocês sabem que é o ovo. Por quê? O ovo estava lá nos peixes, tá? Só que aqui eu tenho o ovo com casca calcária, tá? A gente viu lá na filogenia, né? Que tinha lá a casca calcária das aves, né? Que as aves são os dinossauros antigos, e que tinha lá os crocodilos primeiro. Então, quem que veio primeiro, o ovo ou a galinha? Acabei de descobrir a resposta para vocês. Quem veio primeiro, o ovo, tá? E aí você tem lá os esquamatos, né? Que os serpentários estão juntos, inclusive cobra, né? Que a gente fala popularmente cobra. Cobra, na verdade, é um grupo de serpentes. Tá? É um grupo que está dentro de serpentes. Então, na verdade, todo mundo é serpente, mas nem todo mundo é cobra. Sabe quem que é cobra? Sabe aquela que tem uma aba, assim? Quando ela fica agressiva, ela abre uma aba. A naja. Aquilo é cobra. Nós não temos... Ela não é serpente, não? Não, ela é serpente. Só que ela não tem um reficofagem, né? Classe dos esquamatas, né? Tá. E ordem das cobras, né? Os cobrilídeos. Então, ela está dentro dos serpentes. Nós não temos cobras no Brasil, taxonomicamente falando, né? Temos as serpentes, que aí tem várias divisões lá. Aí você tem aqui os texugíneos, né? Que são tartarugas, cágados e esqueci o nome do outro. Tartarugas, cágados. Gente, qual que é o nome daquele outro lá? Bonitinho. Jabuti. Jabuti. Obrigada. As tartarugas, elas são marinhas, tá? Elas têm aqui as nadadeiras para poder conseguir nadar. Os cágados, eles são terrestres. E os jabutis, eles são meio a meio, né? De água doce, mas consegue ser mais ali terrestres, tá? Tem pulmão, tá? A tartaruga, no caso marinha, tem pulmão, então ela é tipo a baleia, né? Que você tem que sair para poder respirar lá o ar em cima. Tanto que eu acho que vocês já foram na praia, né? A linha aí deve ver bastante. Via e mexe, deve ver uma cabecinha saindo e voltando. Isso. A tartaruga tá respirando, porque senão ela morre, né? E aí, inclusive, os tartarugas ninja, gente, que lá na verdade é um cágado, né? Não tartaruga. E ele tem então, ele tem perninha, tudo. A tartaruga não, ela tem né? Ela tem as nadadeiras, tanto que para poder sair do mar, para poder colocar os ovos, ela tem uma bela de uma dificuldade, né, tadinha? E os jacarés, né? Crocodilos, né? Os crocodilianos. No Brasil a gente não tem crocodilo, só vai ter jacaré, que tem essa boquinha assim mais bonitinha, né? Os crocodilos, eles são bem mais agressivos, né? Lá da África. E também tem os aviais, né? Não sei se vocês lembram, lá no Pica-Pau, que tem tipo um jacaré com um bico enorme. Não é um avial, não é um eu sei.
Como é que fala? Gavial. Olha eu falando errado. Gavial. Aqui é um gavial, porque ele tem um bicão gigante, assim, né? E ele é mais para América do Norte ali e tal, né? E a gente vai ter mais os jacarezinhos mesmo, né? Jacarezinho, né? Bicho monstro. Enfim. E eles, né, tem ali, vivem bastante em lugares secos, né? No caso dos escomatos e tudo mais, né? Porque tem a pele extremamente quitinizada e o ovo com casca calcária. Parente próximo deles, então, a gente vai ter aqui, tá acabando, gente. A gente vai ter as aves, tá? Então, eu já falei um pouquinho delas para vocês, né? Então, característica das aves clássica vai ser penas, tá? Para que serve a pena? Para manter a temperatura. O grupo que nós temos aqui, tanto a ave quanto os mamíferos, eles são endotérmicos. É importante isso que eu vi caindo várias vezes lá. Endotérmicos, porque eles conseguem manter a temperatura do corpo constante. Todos esses outros vertebrados que a gente viu até agora, até os répteis, a temperatura deles vai variar de acordo com o ambiente. Cara, você já viu serpente? Você já viu ali um jacaré lá no norte, no Polo Norte? Não tem, o bicho congela. Ele não consegue manter a própria temperatura. Agora, tanto as aves quanto os mamíferos, eles conseguem manter a temperatura interna. Gasta-se muita energia para isso, mas consegue. E eles precisam de anexos epidérmicos para ajudar a manter essa temperatura. No caso das aves são as penas, no caso dos mamíferos são os pelos, tá? A gente que é um mamífero meio despenado, né, um macaco sem pelo, estranho, tem que colocar roupa, porque senão passa frio. Mas eles conseguem, então, sobreviver por causa das penas, né? É um auxílio para ajudar a não perder coisa. E, secundariamente, as penas têm função do voo. Uma coisa que é importante vocês saberem, a adaptação do voo, tá? Elas vão ter aqui ossos pneumáticos. Alguém sabe o que quer dizer esse nome? Pneumáticos? Né? Lembra de carro, pneu, né? Pneu tem o que dentro? Ar. Então, é um osso seco, um osso oco, né? Então, assim, por que ele tem que ser oco? Para a ave ficar leve, né? Sabe quem que não tem ossos pneumáticos? Avestruz, né? O osso dele é um osso denso. Aquele bicho voa? Ainda bem que não. Você imagina levando uma rajada do avestruz, né? Se dá pomba a gente já morre, imagina um avestruz. Mas enfim. Além disso, vai ter várias outras características, como, por exemplo, a ausência de bexiga. Tá? Então, não vai... bexiga urinária, né? Então, o que vai acontecer? As aves, elas não vão ficar segurando o xixi, porque, cara, líquido pesa. O que elas vão fazer? Vai pegar lá o ácido úrico, transforma em... Pega esse ácido úrico, então, mistura com as fezes e solta pela cloaca. Parecido com os répteis, que tem que economizar água porque vivem em local seco demais, né? No caso delas, elas têm que economizar água porque simplesmente elas precisam voar e a água pesa, tá? Então, ave não tem bexiga. Basicamente são esses dois aqui mais importantes, tá? Tem outras características também, como o formato do corpo e tudo mais, mas enfim, essas coisas não costumam cair, são mais essas duas mesmo. Belezinha, gente? E casca, né? Extremamente importante. E aqui nos mamíferos, né? O último grupo que a gente vai ver hoje, mas não menos importante, a gente vai ter aqui algumas peculiaridades. É o grupo que a gente mais tem ligação, né? Tanto o mamífero quanto a ave, que eles estão mais próximos da gente. Também serão, então, endotérmicos, com pelos para manter para ajudar, né? Manter a temperatura. A característica principal, então, dos mamíferos. Para você ser um mamífero, você precisa ter pelos, nem que seja pouquinho, que nem nós. Precisa ter glândulas mamárias, tá? Ah, mas, Érica, a baleia não tem pelo. Mas é que tá, né? É legal você ter pelo para nadar? Não. Tanto que você pega os nadadores, eles são tudo depiladinho, né? Os nadadores profissionais. Então, o que aconteceu? As baleias, né, os cetáceos, né, o grupo dos mamíferos aquáticos, eles perderam o pelo. Eles têm pelos que a gente fala que é pelo vestigial. Você chega lá e analisa o tecido, você vai ver que tem ali umas marquinhas, mas não tem
né? Por quê? Porque isso impede de nadar, né? O bicho já pesa toneladas, ainda vai ter peso, faça-me um favor, né? Ela vai ter glândula mamária, né? Então você tem lá as baleinhas filhotes, elas mamam, né? Mentira, ela não mama. O que a baleia faz? Solta lá aquele leite com muita gordura. A gordura não consegue se dissolver na água, aí o filhotinho vai, glup, engole aquela gordurinha, né? E aí ele consegue crescer ali 4 quilos por hora, né? Segundo as pesquisas do Grêmio. Então, a gente tem um grupo bem variado em questão de formatos, né? Então, a gente vai ter aqui esse bicho que são aqui, no caso, isso aqui me parece que é um gambá. Eu sou muito ruim para identificar mamífero, gente. Guilherme, vem aqui me ajudar. Mas aqui no caso aqui, eu acho que isso aqui é um gambá, né? Os nossos gambás são bem diferentes. Eles são, a gente fala que eles são marsupiais. Por quê? Porque eles têm uma bolsa o qual o filhote fica dentro. Então o filhote ele fica uma parte lá no útero da mãe e aí ele sai, né? Escala a bolsa e entra lá dentro da bolsa para terminar de se desenvolver. Gente, eu tenho até uma foto, só que está no Facebook, eu desativei ele. Oi, Gui. Morcego, gambá, canguru, demônio da Tasmânia, humano, elefante marinho. Alguém manja, gente. Alguém manja. Pangolim, o pangolim que é um dos suspeitos do corona novo aí. Elefante, né? Ornitorrinco. Cara, isso aí parece um tronco de árvore. Parece um lemure. Alce. Aí eu ia falar que era um veado, né? Mas tá ali. Ó, como é que é, Gui? Não, alce. Os cetáceos, né? Baleia. Topeira. Ai, que bicho. Tatu. Zebra. E musaranha. Musaranha é um dos menores mamíferos que tem, né, Gui? É o menor mamífero, né? Ele é quase o quê? Do tamanho do dedinho? Ou não chega tanto? Né? Mais ou menos o tamanho do dedinho esse bicho aqui. Aqui tá bem ampliado, né? Mas... Enfim, então, ó, a gente tem aqui, por exemplo, os gambás, né? Aqui está aqui um gambá do gelo, mas eu faço questão de mostrar os nossos gambás, porque, assim, o Brasil, né, a América do Sul, em geral, é o país que mais tem espécies de marsupiais, tá? E eles são, assim, extremamente mal vistos, né? Uma puta de uma sacanagem que esse bichinho aqui. Por quê? Porque a gente primeiro fala que é rato, né? Ai, aquele rato ali, né? Ai, gambá fede. Não é assim, gente. Gambá... Nossa, ele é tão bonitinho. Assim, eu alimento um aqui todo dia. Ele vem aqui comer, eu coloco frutinha, come ração dos gatos ali na rua, que eu coloco ali do lado de fora. Então, assim, é um fofo, tá? E ele é um dos principais marsupiais que existe no mundo. Tá? Tão bonitinho. A gente tem uma grande diversidade aqui no Brasil, tá? Inclusive eu até trabalhei com eles, eles são muito fofos. Mas não pega, tá? Por favor, porque eles são fofos. Oi? Não pega? Não pega. Olha aqui, inclusive, aqui. Olha isso aqui. Né? Depois que ela tem a bolsinha aqui, né? Que ela é um marsupial, depois que fica que ela carrega os filhotinhos em cima do Meu Deus do céu. Né? Ela tem todo esse cuidado maternal aqui, né? Até que, né? Ô, pecado. Não, olha o pancadão. Eu pensei que era pecado. Ai, gente, é muito doido. Então, a gente tem assim, o maior marsupial é o canguru, né? O canguru é bom para lutar UFC. E eu acho que tem koala também, né? Lá no coisa, assim. E o nosso amado aqui. E o que é o panda? Qual que é outro marsupial que é o koala, né? Que parece o urso mesmo, né? Demônio da Tasmânia. E o quê? Demônio da Tasmânia. Bichinho feio. Esse daqui, né? Uhum. E aí a gente vai ter, então, esses aqui, então, são marsupiais, porque tem o marsúpio. Aqui, esse bicho, gente... Ai, deixa eu pegar ele aqui pra vocês. É muito legal. O ornitorrinco. Ele é famoso agora, né, por causa dos desenhos que teve dele. Mas, assim, ele é um bicho... É a coisa mais bizarra e fofa
que você tem ao mesmo tempo. Ah, Por quê? tem no filme do Harry Potter, Tem também, mas tem um É. desenho dele também, né? O ornitorrinco, ele tem o bico de pato, né? Esse bico aqui, que é igual de ave. Ele tem esse rabo de castor aqui e, gente, ele bota ovo. E ele tem Caraca, Tá doido. mal desenvolvidas, né? A glândula mamária dele não é tão bem desenvolvida, mas ele tem glândulas mamárias. Então ele é considerado mamífero porque ele tem pelo também, mas tem bico de pato, bota ovo. Então, assim, é uma coisa da Austrália, tá? Quando eu falo uma coisa extremamente bizarra, é a Austrália. Tá? O outro que a gente tem, eu nunca vou lembrar o nome, mas vamos colocar. Equidna, aqui, ó. Essa daqui é a outra também, ela é parecida, só que ela não parece ser tão bizarra, né? Mas também tem aqui, ó, o biquinho estranho, né? Anda muito estranho também, e também bota ovo, tá? Aí aqui, ó, tem até aqui engraçado, né? Eu sei que o ornitorrinco é o único mamífero que bota ovo, mas você não tem uma imagem muito comercial. Então, assim, mas assim, é incrível. É um grupo que a gente fala que é a ligação entre os antigos e alguma coisa lá perdida lá que deu origem aos répteis e que deu origem a mamífero, né? Então ele é o elo ali, acredita-se que ele possa ser o elo, não é confirmado, tá? Isso aqui é um pedaço de tronco de árvore, não tenho a menor ideia que seja. E todos esses outros, né, são animais assim como nós também, né, que tem aqui um representante, eu acho engraçado, né, tá falando de animais, eles colocam um índio, poderia colocar uma pessoa qualquer, mas enfim, né, os indígenas aqui, todos aqui são então seres que possuem que mantém o desenvolvimento do filhote dentro da barriga, tá? Então, eles são chamados de placentários, porque eles têm uma placenta, né? E o filhote, né, ele faz ali um processo que até lembra um pouco parasita. Eu sei que vocês vão ficar um pouco ofendidos isso, mas geneticamente, biologicamente falando, é muito parecido com parasita. Tanto que a mulher, vocês percebem que a mulher, ela passa mal, ela vomita, ela tá ali o quê? Tem um corpo estranho nascendo dentro dela e ela quer tirar aquilo dentro dela. Quando você tem um corpo estranho, você quer tirar. Até ela conseguir absorver a ideia daquilo ali, o que esse serzinho que está ali crescendo faz? Ele começa a fazer alterações nas paredes uterinas e libera hormônios que deixa ela satisfeita e ela começa a sentir amor por ele. Ocitocina, por exemplo. Né? Ocitocina é um de hormônios da afeição. Então, se sua mãe te ama, ela só te ama porque ela tem ocitocina por você, tá? Então, assim, é um ser que fica lá dentro da filhinha e começa a crescer, ela quer tirar, mas aí quando vê, apaixonou, né? Vou deixar aqui. Isso é o quê? É o maior caso de cuidado parental. Por quê? Tá dentro de você, né? Da fêmea, não dentro de mim, porque eu não quero ter. Mas assim, Deus me livre também. né, desenvolvendo, aí quando nasce, dependendo do caso, como por exemplo, você pega lá cavalo, o bichinho sai, ele já sai andando, né? No nosso caso, como a gente tem um cérebro extremamente desenvolvido, precisa ter ainda todo um cuidado depois ainda, porque investiu muito no cérebro, precisa investir no resto, tá? Então precisa ter todo cuidado, é como se a gente fosse, entre aspas, bem aspas mesmo, uma larvinha, né? E aí você tem lá o leite, que é exclusivo para amamentar o adulto. Nós humanos bebemos no adulto porque a gente é atrevido, tá? Gente, é basicamente isso que eu tenho que falar para vocês hoje. Pouquinha coisa, né? Eu sei que vocês devem ter insistido, peço desculpa, eu me empolguei. Imagina! Quem não conseguiu assistir, teve que sair aí, né? Mas quem não assistiu, depois pega lá a gravação e vê Tá gravado. Tá? Então Foi é isso. top essa aula, hein? É maravilhoso, né? Muito boa, né? Valeu a pena estender todos, né? Valeu. Uma carga muito para a vida, né? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a companhia de vocês por poder compartilhar um pouco desse conhecimento, que na verdade é muito mais, mas tudo bem. Tem muito mais, mas tudo bem.